E a Rede Vale Norte recebe na entrevista do dia o enfermeiro Daniel. Bom dia, Daniel. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Jota. Bom dia aos amigos ouvintes da Belos Vales. Daniel, mais de 20 anos nessa missão como enfermeiro e agora, você é direcionado ao SAMU, ao Serviço de Atendimento Móvel à Urgência. O que seria o SAMU, propriamente dito? Então tá, o SAMU, na verdade, é um serviço do governo federal, implementado aproximadamente uns 22 anos no Brasil, nível Brasil, certo? Onde, então, a esse tempo, as prefeituras, então, faziam o convênio, né? E esse convênio com o governo federal tem algumas diretrizes, algumas normas a serem cumpridas. E isso o Ibirama faz muito bem, certo? Cumprindo essas normas, onde temos o motorista socorrista, o técnico em enfermagem, e agora eu estou atuando como enfermeiro 40 horas semanais, por uma exigência do Ministério da Saúde. Lembrando que nós somos atrelados ao município, porém é um serviço móvel de urgência a nível federal. Desculpa. Daniel, qual é o atendimento prioritário do SAMU? Vocês são chamados em que momento? Pois é, o SAMU, ele atende pelo número, então, deixando bem claro, né, o número 192. Esse 192, ele cai na nossa central de regulação, JB, lá em Blumenau, certo? Onde, então, são feitas as perguntas pelo atendente, que nós chamamos de RO. Ele faz essas perguntas justamente para ter a certeza, antes de passar para o médico, qual é o tipo da urgência, fazendo essa entrevista, digamos assim, essas perguntas básicas, nome, endereço, o motivo, eles passam ao médico, certo? O regulador. E esse médico regulador lá na base de Blumenau, então, ele decide o que fazer naquela hora com aquele cenário que nós chamamos. Então a gente atende desde o acidente de trânsito até mesmo um atendimento em casa. Em casa a gente pode ter desmaios momentâneos, engasgos, quedas de altura, que a gente chama 3, 4 metros. A gente pode ter parte de pressão alta também, que a gente também é solicitado, certo? Então, isso tudo, quem vai analisar para nos deslocar, lembrando que nós temos essa ambulância ali na rua 25 de julho, anexo aos bombeiros, ou seja, nós estamos no mesmo prédio, na mesma corporação que os bombeiros atendem hoje. Eu ia te perguntar da estrutura. A sede, então, é acoplada, né, aos bombeiros voluntários. Hoje vocês contam apenas com uma ambulância? Isso, a gente conta com uma ambulância. Nós fizemos o plantão, então, 24 horas as equipes mudam. As equipes, elas iniciam às 7 horas da manhã e terminam às 7 horas da manhã do outro dia. Equipe fixa que nós chamamos, então, é um motorista socorrista e um técnico em enfermagem. No horário que eu cumpro que eu estou como enfermeiro dentro do SAMU, eu faço das 8 às 5 horas da tarde, todos os dias da semana. E lembrando que eu saio junto nas ocorrências dentro desse horário também. Vamos falar de números. Como é que foi o mês de julho para o SAMU aqui de Ibirama? Certo. Então, o mês de julho, a gente atendeu acidentes de percurso, que nós chamamos, tá? Num total de 2 atendimentos. Acidente de trabalho, 1 atendimento. Acidentes domésticos, 3 atendimentos. Os clínicos, então, que nós chamamos até mesmo de uma pressão alta, de uma dor de cabeça intensa, que as pessoas não têm, às vezes, condições de se deslocar. Nós vamos na casa e fizemos a medicação também, né, liberado com o médico, 61 atendimentos. A parte de obstetrícia, as grávidas, então, né, nós atendemos 2 gestantes, uma em trabalho de parto e a outra com dor intensa, com 4 meses de gestação. O engasgamento, então, a gente atendeu também,
sinistro, que é a parte de trânsito, nós atendemos 16, surto psicótico atendemos 2, tentativa de suicídio 3, e o transporte intra-hospitalar atendemos 3. Importante destacar o transporte intra-hospitalar, que nós fizemos então esse transporte via hospital até a nossa aeronave. A nossa aeronave então conta com um helicóptero que nós chamamos de Arcanjo. Esse Arcanjo ele é deslocado em situações extremas de emergência. Então esse transporte intra-hospitalar tanto pode ser até o helicóptero, aonde ele chega mais próximo, ou até mesmo na cena, e até mesmo entre um hospital e outro. Ô Daniel, falar um pouco dessa exigência de integrar um enfermeiro, né, dentro do SAMU. Fala da importância, qual a tua contribuição dentro dos atendimentos? Certo. Então, alguns procedimentos que nós chamamos de enfermagem, né, são privativos do enfermeiro, certo? E com a minha chegada à base do SAMU, então esses procedimentos eles podem estarem sendo feitos com mais precisão também. Na verdade, os técnicos são muito precisos e muito prestativos, porém a enfermagem ela é dividida então em técnico e enfermeiro, certo? E tem algumas funções que são privativas do enfermeiro e outras são do técnico, então, para serem executadas, né? Um exemplo que eu posso citar a gente precisa pegar acesso, a gente precisa pegar veia nos pacientes e muitas vezes é de difícil acesso, certo? Quando eu estou presente, a gente pode pegar em alguns locais onde é privativo do enfermeiro, por exemplo, no pescoço, que nós chamamos de jugular, certo? Então esse é um dos motivos e um dos casos também para melhor ajudar a nossa população. Uhum. O SAMU atende apenas o município de Ibirama? Não, o SAMU ele atende o município de Ibirama, o município de Lontras, o município de Presidente Nereu, o município de Presidente Getúlio e o município de José Boatê. Daniel, obrigado aí pela tua presença, parabéns por aceitar esse desafio, né? Que vem complementando aí há mais de 20 anos. A gente fala que não é uma profissão em si, uma missão. E disponha sempre dos microfones da Rede Vale Norte. Legal, então um abraço a todos, obrigado.